como uma graça. É sempre oportuno, e claro que para outros, talvez é um momento de perder tempo, porém é importante a gente aprender aquilo que é da nossa fé, porque é conhecendo que a gente ama. Portanto, eu quero agradecer a Deus pela vida do Kleber, que teve essa iniciativa de querer dar uma orientação, criar nessa comunidade uma escola de reflexão sobre conhecimentos da nossa fé e pedimos sempre a graça divina para que nunca falte esse entusiasmo, ainda que possa faltar outros recursos, mas que não falte essa capacidade, esse amor pelas coisas de Deus, e, sobretudo, o amor pela Igreja de Cristo. E é nesse pensamento que nós queremos elevar os nossos olhos aos céus, chamando aquele que é o nosso Pai, o Pai de Jesus e nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Dirigindo também o nosso olhar àquela que é a nossa mãe, ela que buscou fazer na vida a vontade divina, que ela interceda por todos nós, para que este momento de preparação, de formação, essa tarde de conhecimento, sirva também para o nosso crescimento espiritual. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos permanecer sempre nessa graça. E que seja tudo para o bem, para o louvor, para a honra e glória daquele que de fato é o Senhor de tudo, o Senhor de todos, e que implanta em nosso coração o que são as três vias do Espírito, né? Que desça sobre cada um de vocês a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Desejo a todos uma abençoada e frutuosa formação nessa tarde de sábado. E no finalzinho, às 17 horas, estarei aqui para responder algumas perguntas, né, caso surgirem, né? A batata quente fica com o senhor. Podemos sentar? Muito bem. Para quem nunca veio, para quem não conhece, esse é o formato da Escola da Fé, certo? Então, nós temos uma reunião mensal, todo primeiro sábado do mês, como hoje, tá? Para tratarmos de assuntos referentes à fé. No ano passado, nós lemos 11 livros das Sagradas Escrituras, não foi? Um por mês. E este ano estamos estudando 7 sacramentos. E o sacramento maior, que é a Eucaristia, nós tratamos na reunião passada, e eu pensei, né, de onde vem a Eucaristia? Da missa. Né? Então, como estudar a Eucaristia sem conhecer a Santa Missa? Então, é necessário conhecermos em profundidade a Santa Missa. Mas a gente já conhece a missa. Né? Se você está aqui, é porque você já conhece a missa. Você já assiste a missa há alguns anos, não é verdade? Então, você já sabe o que está acontecendo na missa. Né? Tem a procissão de entrada, depois tem as leituras, etc. Mas o que significam cada uma dessas coisas? Então, por isso que a gente precisa se aprofundar. Contudo, eu não vou começar essa tarde de formação
falando apenas que isso significa isso, aquilo significa tal coisa. A gente vai conhecer primeiro o porquê de ter missa. Você consegue me responder por que você vem à missa? Só pensa. Tá? Se quiser falar, pode falar, tá? Mas não é obrigatório. Por que você vai à missa? Por que você assiste à missa? Por que você vai à igreja? Pensando nisso, né, quando eu estava construindo essa igreja aqui, tinham 3 pedreiros, certo? Fazendo o alicerce, carregando os blocos. Tinham 3 pedreiros. E aí, eu perguntei a um deles, o que você está fazendo aqui? Aí ele respondeu assim, estou carregando pedra. Estava carregando pedra. Verdade. Né? Beleza. Aí eu perguntei para o outro, o que você está fazendo aqui? Aí ele respondeu assim, eu estou ganhando o meu sustento. Estava trabalhando, ia receber o dinheiro para sustentar. Não é verdade? Tá certo. Né? Aí eu perguntei para o terceiro, o que você está fazendo aqui? Aí ele respondeu assim, eu estou construindo a casa de Deus. Tá certo também, não tá? Está carregando pedra, está ganhando sustento, e o outro está construindo a casa de Deus. Os 3 estavam certos. Claro, quando estava construindo essa igreja, eu não estava aqui, eu nem sabia que existia estiva. Certo? É só uma história para vocês entenderem o que eu vou dizer. Tá? Quem é antigo aqui deve ter se perguntado, o Chiclete estava aqui? Não estava. Né? Mas as respostas são verdadeiras. Né? Então vamos lá. Fiquem com essa história aí que eu vou voltar nela lá na frente. Agora, a gente vai conhecer o resumo do Antigo Testamento. A história da Bíblia. Quem aqui já leu a Bíblia toda? Quem já leu a Bíblia quase toda? Oh, tá melhorando. Quem já leu alguma coisa da Bíblia? Aí, todo mundo, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Veja bem, as Sagradas Escrituras, a Bíblia, o Antigo Testamento, contam a história da nossa salvação, sim ou não? Contam, então, a história de Jesus Cristo, sim ou não? Desde o Antigo Testamento. Como assim? Vamos lá. Todo mundo aqui também passou pela catequese, não é? Então todo mundo deve lembrar da historinha do Gênesis, da criação. Como foi que Deus criou o mundo? Vamos lá. Foi como? Foi fazendo? Foi construindo? Deus pegou uma luzinha, acendeu e falou, essa é a luz. Foi assim? Foi como? Foi falando, não é? Deus criou falando. Vamos entender. Esse ambãozinho aqui, ele é feito de que material? Madeira, não é? Antes de ser ambão, essa madeira era o quê? Uma árvore. Então imagine aí a árvore que deu origem a esse ambão, certo? Antes desta árvore ser árvore, ela era o quê? Semente. Semente de outra árvore. Que era semente de outra árvore, 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 que chegou no ponto que a gente não sabe de onde veio. Não é verdade? Se a gente for voltar esse ambãozinho aqui de madeira, a gente vai chegar num ponto que a gente não sabe de onde veio a primeira árvore. Foi o acaso que fez surgir uma árvore. Pelo amor de Deus. Não é? Pelo amor de Deus. Se você joga um bocado de coisa para cima, você joga um bocado de panela para cima, vai cair tudo arrumadinha, uma por cima da outra? Não. É necessário que você use a inteligência para colocar uma panela dentro da outra, guardar no armário. E não coube essa, tira, bota a outra. Não é assim? Inteligência que faz as coisas ficarem arrumadinhas, bonitinhas. O acaso, jogou para cima, não funciona. Não é? Então essa história de o acaso criou o mundo. O acaso não consegue fazer uma árvore bonita, frondosa, que dê uma semente, que dê outra árvore, que dê semente, que dê outra árvore, que dê semente, que dê outra árvore, que pega e faz um ambão. Tá?
É impossível o acaso construir alguma coisa. O acaso faz bagunça, certo? Por acaso as coisas acontecem. O vento vai, sacode, faz uma bagunça. É o acaso, não é? Mas para as coisas ficarem arrumadinhas é necessário que alguém tenha inteligência, não é? Ah, mas aqui não fica bonito. Tem que tirar daqui e botar ali. Né? É a inteligência que faz as coisas ficarem arrumadinhas, bonitinhas. Certo? Logo, foi uma inteligência que criou a primeira árvore. Não é verdade? Foi inteligência. Qual é o nome dessa inteligência? Deus. Pronto. Então Deus criou a primeira árvore. Deus criou tudo. Deus criou tudo. Né? Se a gente voltar para o cachorro que a vizinha tem, que fica latindo, fica enchendo o saco. Aquele cachorro nasceu de outra cadela, que 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 chegou na primeira que a gente não sabe de onde veio. Não é verdade? Mesma coisa. Deus criou. Ah, foi o acaso? Não. Foi Deus que disse, faça-se a cadela. E a cadela se fez. Não é? Deus criou tudo o que existe. Como foi que ele criou? Aí diz o Gênesis, falando. Ele não precisou fazer, né? Ele não precisou pegar uma árvore para fazer um ambão. Ele criou a árvore do nada. Certo? Fiquem com isso aí. Depois, vocês conhecem essa história, Deus criou o homem, não foi? E criou o homem como? Do barro, exatamente. Só colocar aqui que eu esqueci. Senão eu falo demais. Vocês me conhecem. Criou o homem do barro, do pó da terra. E depois de criar o homem, ele criou também a mulher, do lado do homem, não é? Tem Bíblia que coloca da costela, mas a palavra certa não é costela. Certo? A tradução mais correta é do lado do homem. Tá? Então não quer dizer que foi do osso. Tá? Foi do lado. Certo? Tirou do lado. O que importa é isso, a gente saber que foi do lado. Então esses, Adão e Eva, são os nossos primeiros pais, eles estavam em comunhão com Deus. Eles estavam no paraíso terrestre, sim ou não? E o que acontecia lá no paraíso? Nada, estava tudo bem. Eles não precisavam trabalhar, né? Tinham frutos à disposição o tempo inteiro. Né? Hoje, o que acontece? Estamos no mês de junho. Né? Qual é o fruto que dá no mês de junho? Café. Está na época do café. Laranja. Então, se eu quiser uma manga, agora eu acho? Acha, mas é mais difícil, né? Porque o tempo da manga já passou. Né? O do abacate também já passou, não foi? Está acabando. Né? Eu não entendo muito dessa área de roça, não. Estou começando agora. Né? Vocês me ajudem. Tá tendo ainda? Vixe. Então ainda tem abacate, ainda tem um bocado. Olha, tá vendo? Estou falando que essas coisas, vocês têm que me ajudar. E o milho? O milho está na época ou vai chegar? Está chegando. Né? Então, cada época do ano, a terra nos presenteia com seus frutos. Mas no paraíso terrestre, tinha todos os frutos o tempo todo. Não tinha a época da manga, a época do abacate, a época do café. Tinha todos os frutos o tempo todo. E o ser humano não precisava trabalhar. Estava tudo à disposição. Certo? Ele não precisava. Se quisesse, tá, tira aqui do pé e tal. Né? Essa história do Gênesis é para nos ensinar, para nos mostrar que o ser humano nasceu para viver sem trabalhar. Para viver numa perfeição, numa tranquilidade. Mas é assim que a gente vive hoje? Não. Por quê? Por que será? Aí a Sagrada Escritura também nos explica. Quando Deus criou Adão e Eva e deu para eles tudo, todos os frutos, ele proibiu apenas não foi a maçã, tá? Não foi uma maçã. Foi um fruto que a gente não sabe qual é. Mas está lá. O fruto do conhecimento do bem e do mal.
Se vocês comerem desse fruto, vocês morrerão, disse Deus. E aí chegou a serpente, a desgramada da serpente, né? Satanás, e falou para Eva assim, que nada, vai morrer nada. Deus sabe que se você comer desse fruto, você será como Deus, porque você vai conhecer o bem e o mal. A gente lembra na catequese, né, que Adão e Eva estavam nus e não tinham vergonha. Não é? Vocês se lembram disso? Né? Estavam nus e não tinham vergonha. Então o ser humano estava com tudo à disposição, não precisava trabalhar, não tinha vergonha, não tinha malícia, tudo o contrário do que a gente vive hoje, não é? Tudo o contrário. Como que a gente chegou onde a gente chegou? Eva ouviu a sedução da serpente, pegou do fruto e comeu. Quando Eva come do fruto, o que acontece? Quem almoçou hoje? Todo mundo almoçou hoje? Glória a Deus. Não almoçou não? Oh, meu Pai do céu. Não deu tempo. Vixe. Eita. Mas vai comer, calma. O pessoal da Quermesse está chegando, atrasaram um pouquinho. Mas vai chegar. Então, quem almoçou hoje sabe que dentro do seu organismo tem um pouquinho de cada coisa que você comeu. Não é? Então, tem um pouquinho de macarrão aqui, tem um pouquinho de frango, as coisas que eu comi. Não é? Então, o frango que eu comi não é mais frango. É parte de mim. Não é? O macarrão que eu comi não é mais macarrão, é parte de mim. O nutriente que tem de bom, meu organismo assimila e o que não presta vai embora. Não é? Então, quando Eva come do fruto, Deus está nos ensinando que o pecado, ele entra no ser humano do mesmo jeito que a comida entra no nosso corpo. Esse é o sentido, tá? A Sagrada Escritura, ela não é 100% literal. O que nos interessa é entender o que ela está querendo dizer. Certo? Então, por que o fruto? Porque o pecado, ele entra no ser humano do mesmo jeito que o alimento entra no nosso corpo. Se existe no meu organismo um pouco de frango e de macarrão que eu comi, existe no nosso organismo o pecado que eu cometi. O pecado que eu cometo, o pecado de Adão e Eva, ele foi assimilado dentro do organismo, dentro da alma de Adão e Eva. E por isso que eles perderam tudo que tinham. Por isso que agora a gente tem que trabalhar para comer. Tem a época de cada fruto. Não vai dar tudo ao mesmo tempo. Né? A gente tem o esforço para plantar, o esforço para cultivar, o esforço para colher, o esforço para preparar. Né? A gente tem que fazer o esforço. Nós não nascemos para ser assim. Por que eu digo isso? Porque a gente quer conforto, sim ou não? A gente quer descansar, não é? A gente quer vida boa, não é verdade? Quem não quer vida boa está mentindo. A gente quer sim. A gente pode se conformar, não é? Não tem jeito, vamos trabalhar. Mas todo mundo queria ter uma vida boa, não é? Então, vamos fazer um esforço de pensar tudo aquilo que o ser humano deseja, ele deveria alcançar. Tudo aquilo que o ser humano deseja, ele deveria alcançar. E se ele não alcança, é porque tem um defeito no ser humano. A gente vai entender isso melhor, certo? Exemplo. A gente sente sede, não é? A gente só sente sede porque existe água. Já pararam para pensar nisso? A gente só tem sede porque existe água. Você sente vontade de comer uma coisa que não existe? É impossível, não é? Você sente vontade de fazer uma coisa que é impossível de se fazer? Não tem como, não é? Então, mas a gente deseja o conforto, não é verdade? Ah, é porque o conforto existia. O conforto perfeito, tá? Não é o conforto de quem tem dinheiro e sossega no trabalho, né? Porque ele também tem outros problemas que eu vou falar aqui agora. Então a gente quer conforto. Se a gente quer conforto é porque o conforto existia.
certo? Mas não temos mais. Nós também queremos felicidade, sim ou não? A gente quer prazer, sim ou não? Quem aqui que gosta de chá amargo? Minha avó fazia, né? Chá amargo pro estômago. Tá com o estômago ruim, menino, vai tomar um chá de boldo, né? Quem que gosta? Então, porque precisa. A gente gosta de quê? De comida saborosa, né? É de uma lasanha, é um pudim, né? Esse tipo de coisa, porque é saboroso, né? A gente deseja, então, uma felicidade, um prazer que não passa. A gente deseja isso. E se a gente deseja, é porque esse prazer existia. Ou deveria existir. Por que a gente sente prazer em comer uma comida? Se a gente comer todo dia aquela comida, a gente vai enjoar. O defeito está na comida? Mulher, você não fez esse trem direito hoje. Não. O defeito está na gente. A gente enjoa das coisas, né? Era para sentir prazer contínuo, mas a gente enjoa. Por que a gente enjoa? Porque a felicidade que a gente está buscando existia. Não está mais disponível. Mas se a gente deseja, é porque ela deveria existir. Estão conseguindo pegar isso daí? Conforto, felicidade, né? Uma terceira coisa, um pouco mais forte. Quem aqui está afim de morrer? Quem é que quer morrer? Ninguém. Né? Correu, olha lá. Ó. Calma, né? Agora não. Eu acho. É Deus que sabe, né? Tomara que não seja agora. A gente não quer morrer. A gente foge da morte. Não é verdade? Aí haja produto de beleza, haja produto da Avon, Renil, né? Haja Acolade. Esses trem tudo aí que minha avó usa, né? Eu sei com isso. Né? Haja produtos Jequiti para poder a gente afastar o aspecto de envelhecimento. Porque vai chegar, né? Quem não for de novo vai de velho, diz os mais antigos, né? Quem não vai de novo vai de velho. Mas haja academia, haja dieta, haja remédio para conservar a vida. Ninguém quer morrer. Mas todo mundo vai passar por essa experiência da morte. Todo mundo vai. É uma experiência dramática, não é? Quem já perdeu um parente muito próximo sabe como é doloroso, não é? É difícil a gente ver alguém passando, alguém próximo passando, não é? Dói. Por que dói? Porque não deveria ser assim. Se o ser humano deseja não morrer, é porque ele não deveria morrer. Conforto, felicidade e morte. Por que nós temos esse defeito? Mais um. O mal do século. Por que tem tanta gente depressiva? Vocês já viram, por acaso, algum cavalo com crise de ansiedade? Algum cachorro procurando psicólogo? Algum gato pensando em se enforcar, pensando em se matar? Não acontece. Mas por que acontece com o ser humano? Tem muitas pessoas passando por isso, infelizmente. Não é? A gente sabe. Não dá para a gente olhar com desdém para essas coisas, porque é uma dura realidade do nosso tempo. Muitas pessoas passando por esses problemas de falta de sentido para a vida. Mas espera lá, por que os animais não têm esses problemas? Por que o ser humano tem? O animal, ele nasceu, ele foi criado para ser maior ou menor que o ser humano? Hã? Menor. Que a gente doma um cavalo, coloca uma rédea, né? A gente cria um cachorro, coloca numa coleira.
Não estou dizendo que deve ser feito, que não deve ser feito, maus tratos, que não sei o que lá. Não estou falando disso. Estou falando que nós controlamos os animais, sim ou não? Nós dominamos os animais. Ah, e aí tem o sistema de proteção dos animais, que vai lá, cuida do bichinho, mas coloca numa jaula. Está controlando, não está? Está cuidando, está protegendo, mas está dominando. O ser humano está acima. Não é verdade? Se o ser humano está acima, por que o ser humano tem um defeito que o animal não tem? Vamos pensar nisso. Conforto, felicidade, morte, ansiedade. Problemas que nós temos que os animais não têm. Quando um animal morre, se unem outros animais para limpar o chão, né? Os urubus. A experiência da morte para eles não é dramática. Teve uma vez que eu estava saindo do trabalho e voltando para casa, meio-dia, e aí amarraram um cavalo no sol, no meio da estrada, né? De lá para cá. E aí, quando eu voltei para o trabalho, terminei meu almoço e tal, descansei, o sol rachando, o cavalo estava lá amarrado do mesmo lugar, do mesmo jeitinho. Não me pediu nem um gole d'água quando eu passei. Ele não se incomoda. Claro, existe o desconforto, né? O animal se estressa, mas ele não fica entediado. Se a gente ficar 15 minutos parado, sem conversar com ninguém, a gente já vai caçando o celular, né? Para mexer, porque a gente fica entediado. Mais um defeito. O animal não fica entediado. Por que o ser humano, que é maior que os animais, tem defeitos que os animais não têm? Vamos lá. Quando Adão e Eva comeram do fruto, o pecado, a desobediência a Deus foi assimilada à sua natureza. Do jeito que tem um pouquinho de frango aqui na minha mão, tinha o pecado na mão de Eva. Tinha no dedinho do pé. Tinha no último fio de cabelo. E quando eles pecam pela primeira vez, um pecado simples, não é? Eles desonraram a Deus, eles desonraram os pais, eles pecaram contra a castidade, roubaram, mataram, não. Foi um pecado aparentemente simples, não é verdade? Mas foi uma desobediência direta. Deus falou, não coma. E tinha necessidade de comer? Não. Se tinha uma infinidade de coisas disponíveis, por que diacho ela foi encrencar com um fruto que não podia? Né? Uma coisa pequena, simples, recanteada. Desejo de ser como Deus. Isso aí o ser humano já tem. Desejo de ser maior ainda. O ser humano não se contenta em ser maior que os animais. Quer ser maior ainda. Não é? Então esse desejo fez com que Eva pecasse, comesse do fruto, deu para Adão. Quando isso aconteceu, eles perderam tudo o que tinham. E como somos descendentes, nós entramos aí na herança dessa dívida. Não é? É uma herança ruim, não presta esse negócio. É uma dívida. Não é? Por que eu estou contando essa história e misturando essas coisas? Porque a gente precisa entender que nós temos esses defeitos, sim ou não? Esses 5 defeitos. E se nós temos esses defeitos, nós não deveríamos ser, sim ou não? Ficou claro? Que a gente não deveria ter esses defeitos? Então, se a gente não deveria ter, é porque a gente perdeu lá atrás. A gente perdeu o que era bom. A gente adquiriu esse defeito. De alguma forma. Aí a igreja nos ensina como foi. Com o pecado, com a desobediência a Deus, com o desejo de ser como Deus. Aí a gente perdeu tudo. Ganhamos 5 presentinhos. Tédio, desejo de conforto, desejo de felicidade, morte, experiência dramática e ansiedade. Tudo culpa do pecado. Não culpa de Eva, né? Vai jogar a culpa, né? Apedrejar. Traz ela aqui, a culpa é dela. Não. Nós estamos neste caminho porque todos nós temos uma culpa.
certo? Quem nasceu sem essa culpa, nasceu sem esse defeito, digamos assim. A experiência da morte para nosso Senhor Jesus Cristo foi dramática porque ele é Deus. E Deus não morre, mas Jesus Cristo morreu, certo? Mas enquanto ser humano, a experiência da morte para ele não foi tão dramática assim. Mas deixe Jesus para daqui a pouco, senão eu vou embolar as coisas aqui. Vamos lá. O que acontece? Depois do pecado, depois que o pecado foi assimilado nas almas, nos corpos, no ser humano inteiro, certo? Todas as gerações de seres humanos, o que a Bíblia nos ensina? Conta a história de Abraão. E o que Deus pediu para Abraão? Abraão, pega aí o seu filho, o filho da sua velhice, porque Abraão já era velho, né? Já estava com 90 anos, se não me engano, quando Deus o chamou. E aí, não tinha filhos, Deus prometeu a ele um filho, nasceu esse filho. Está lá o menininho brincando lá no meio da manga, né? Se divertindo. Aí Deus fala para ele assim, eu quero que você pegue esse menino, leva lá em cima do monte e você vai matar esse menino. Em meu nome. É um sacrifício para Deus. Como Abraão tinha muita fé, ele disse que ia fazer. Mas não quer dizer que ele não teve medo, tá? Nós sabemos que Abraão é grande porque ele tinha fé, mas ele tinha outros defeitos. Abraão, ele teve medo. Mas mesmo assim, ele pegou o menino, subiu no monte. O menino levou o feixe de lenha, porque além de sacrificar o menino, tinha que queimar todo o sacrifício, né? Que era um holocausto. O holocausto é um sacrifício do Antigo Testamento, onde pegava o boi, o novilho, o bezerro, o carneiro, e queimava toda a carne, certo? Consumia tudo. O holocausto, era isso que Deus queria. E aí eles subiram, e o menino, que já era esperto, ele perguntou, ué pai, cadê a oferta que a gente vai entregar para Deus? Cadê? Cadê o cordeiro? Aí Abraão, meu Deus do céu, e agora? O que eu falo para esse menino? Deus providenciará, meu filho. Calma. Não falou que ia ser ele, né? Coitadinho. Quando subiu no monte, Abraão amarrou o menino na lenha, sobre uma pedra, sobre uma rocha, sobre um altar, certo? E quando ele ergueu a faca, um anjo de Deus falou, para com tudo. Deus já entendeu que você tem fé. Deus só queria provar a sua fé. Deus só queria saber, ter certeza que você tem fé. Claro, essa certeza não era para Deus, era para o próprio Abraão. Né? Deus já sabia. Mas Abraão precisava provar a sua fé para ele mesmo. Mostrar que a sua fé era maior do que aquilo que ele imaginava. Certo? Mas por que o sacrifício de um filho? Por quê? Por quê? Vamos entender. Calma lá. Depois disso, Isaac cresce, né? Não é morto, graças a Deus. Tem um filho chamado Jacó. E esse Jacó era danado. Teve 12 filhos. Família grande, né? 12 meninos. E uma menina, né? Foram 13. Então, esses 12 filhos homens de Jacó se multiplicaram, né? Casaram, tiveram também muitos filhos, e esses filhos, muitos filhos, e assim foram formando 12 famílias, que nós chamamos de 12 tribos, as 12 tribos de Israel. Certo? Então, descendentes de Jacó. Dentro dessas tribos, aconteceu que o povo foi para o Egito. Estava todo mundo sem comida, sem provisões, uma época de muita secura na terra, e só o Egito tinha comida. Certo? Para fazer de uma longa história uma história curta, vocês provavelmente alguns devem se lembrar dessas histórias, né, na catequese, né, outras nem tanto, mas vamos lá. Então o Egito tinha comida e o povo de Deus estava sem comer. Igual Creuza ali, estava com fome ainda, ó, coitado, não almoçou. E aí o povo foi para o Egito. O que o rei do Egito, o faraó, fez? Deu comida para eles, acolheu, mas depois um outro rei aprisionou todo mundo. Transformou todo mundo em escravo para construir as edificações do Egito.
Então o povo de Deus, os filhos de Abraão, de Isaac, de Jacó, estavam como escravos, certo? No Egito. E aí eles estavam sofrendo demais. Estavam sofrendo demais. Aí Deus chamou um homem chamado Moisés. Quem conhece Moisés aqui? O pessoal da Escola da Fé já está afiado, né? Não conheço Moisés, eu nunca vi, eu ouço falar. Tá vendo? Né? Quem aqui conhece Moisés? Ninguém. Né? Todo mundo aqui já ouviu falar de Moisés. Né? Brincadeira, gente. Mas então Deus chamou Moisés no meio do povo e falou: Moisés, meu povo está sofrendo. Eu quero que você vá libertar o meu povo. Então Moisés obedeceu a Deus. Certo? Vocês conhecem essa história. Tá? Deus liberta o povo da escravidão. Aquela história lá que Moisés abre o mar vermelho, divide, né? O pessoal passa a pé enxuto. Vocês conhecem essa história, né? Toda vigília pascal a gente lê essa passagem, na abertura do mar vermelho. Não é? Pronto. Então, depois que o povo é liberto da escravidão, o povo precisa voltar para a terra deles, não é verdade? Mas até chegar lá demorou 40 anos. Eles ficaram 40 anos caminhando no deserto. Caminhando, peregrinando. E aí Deus deu comida para eles, o maná, deu codorna. A gente só lembra do maná, né? Mas o maná era de dia. Aí Deus mandava codorna para de noite. Né? Tinha o pão de dia, o maná, e de noite tinha codorna, tinha carnezinha para comer. Não era só pão, não. Mas vamos lá. Depois, Deus dá a Moisés a lei, os mandamentos, não é verdade? As tábuas da lei com os mandamentos. E aí o primeiro mandamento da lei de Deus, que está lá nas tábuas de Moisés, quem se lembra? Sim. Antes de amar a Deus sobre todas as coisas, o que ele falou? O que Deus falou? No primeiro mandamento. Não? Ouve, Israel. Ouve, Israel. O Senhor Deus é o único. Portanto, amarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Ouve, Israel. Deus é único, foi isso que ele disse. E depois ele falou assim: eu sou um Deus ciumento. Sou um Deus ciumento. O que é uma pessoa ciumenta? Pensa aí, num traste ciumento, um namorado incomodando no pé, que não deixa nem... O que você está mandando aí nesse celular? Ou então a mulher, né? Aí você está fazendo o que aí nesse celular? Não é? Mulher ciumenta. A gente já pensa logo no lado ruim, né? Na coisa ruim. O que é uma pessoa ciumenta? É uma pessoa que quer o outro só para si. Não é? Que não quer deixar a pessoa nem respirar. Mas Deus está falando que ele é ciumento e agora? O que isso quer dizer? Um Deus ciumento é um Deus que não aceita que o seu povo adore outras divindades. A luta de Deus, os ensinamentos de Deus, tudo que acontece no Antigo Testamento é para o povo não sair por aí procurando rezadeira. Na época não era rezadeira, era outras coisas. Mas dá no mesmo, é tudo da mesma família. Para não sair por aí procurando banho de sal grosso, de mãe de santo. Para não sair por aí adorando Ogum, Iemanjá e a patota inteira desse povo aí. Na época eram outros deuses, tá? Era Amon-Ra, Sete, Anubis. Esses eram os nomes dos deuses do Egito. E cada povo tinha os seus, né? Cada povo tinha as suas figurinhas, seus deuses pagãos. E aí Deus está falando: eu sou ciumento.
Ou vocês vão estar no meu caminho para me servir, para me adorar, ou vocês vão caçar essas coisas aí com esses outros povos. Certo? Tudo o que acontece no Antigo Testamento é para que o povo adore um único Deus. Porque para o povo antigo, vamos lá, quem faz a árvore germinar para eles era uma divindade que faz brotar a árvore, o Deus das árvores. Quem faz o sol nascer de manhã era uma outra divindade que conduzia o sol. Quem é que traz a chuva é uma outra divindade que faz a chuva. Essa é a mentalidade do povo pagão, certo? Ah, no terreiro de mãe não sei quem, não é assim não. É sim. Xangô é o quê? É o trovão. Ah, novidade? Nenhuma. Iemanjá é o quê? As águas do mar. Mesma coisa. Né? Como é que Clédio sabe dessas coisas? Ah, eu já fui. Já fui. Graças a Deus, né? Estou aqui. Mas já fui. Né? Então, essa é a mentalidade do povo pagão. O que Deus revela para nós? Que Ele é quem faz todas essas coisas. É o único Deus. Eu, o Senhor, sou único. Único. Eu que faço a árvore germinar, o sol nascer, a chuva, o relâmpago, tudo isso aí que vocês estão vendo. Posso me servir dos anjos para fazer isso? Sim. Deus pode mandar os anjos para fazer essas coisas? Pode. A gente vê. O anjo apareceu para Abraão. Aí Abraão fala, Senhor Deus. Mas é o anjo Abraão, né? É um mensageiro de Deus. Mas o Deus é o único. O Deus quem faz tudo é um só. Sim ou não? Essa é a história do Antigo Testamento. Depois disso, o povo precisava de um rei. O povo precisava ser governado por alguém, que estava aquela bagunça. Cada um fazia o que queria, certo? E aí eles falaram para os profetas, para o profeta Samuel, se não me engano, precisamos de um rei. Foi Samuel, não foi? Precisamos de um rei. E aí falou, então beleza, vamos lá. Resumo da conversa. Davi foi um rei para o povo de Deus. Certo? A história é longa. O Antigo Testamento é maior que o Novo. Certo? Mas estou resumindo. Davi foi um homem que foi eleito para ser rei. Rei do povo. Um rei que era pastor. Ele antes era pastor de ovelhas e se tornou rei. Um rei bom. Certo? Um rei bom. Difícil, né? De encontrar. Mas era um rei bom. Depois de Davi, seu sucessor, Salomão, construiu um templo para Deus, que antes não havia. Antes não havia um templo fixo, certo? Alicerçado no chão, para o povo ir prestar culto a Deus. Não tinha um templo fixo. Aí Salomão construiu uma morada para Deus. Morada que, lá no fundo, onde ficava a Arca da Aliança, só o sumo sacerdote podia entrar. Tinha uma cortina tapando para nem os outros sacerdotes menores verem. Certo? Que dirá o povo? Né? Tinha uma outra cortina ainda para o povo. Certo? É como se a gente colocasse uma cortina aqui, os padres entram aqui e a gente não vê o que acontece. E aí tem uma outra cortina aqui, para só o sumo sacerdote que vai consagrar ver, e os outros padres que estão aqui nem vão ver nada. Certo? Mais ou menos assim. Certo? Claro que não é exatamente isso, mas é mais ou menos. Só para a gente entender. Certo? Mas o que acontecia? Naquele templo, Deus habitava. Havia uma presença de Deus. Deus falava com os sumos sacerdotes. Havia uma nuvem que cobria a Arca da Aliança. Certo? Beleza. Depois disso, houve uma briga entre as tribos, certo? Vocês se lembram lá das tribos, né? Os 12 filhos, que tiveram netos, que tiveram bisnetos, que tiveram tataranetos. A família cresceu tanto que cada filho formou uma tribo, uma família, certo? Era quase uma cidade, vamos dizer assim. Cada cidade era de um dos filhos. Houve uma briga entre eles, depois de Salomão, e eles se dividiram. 10 ficaram de um lado e 2 ficaram do outro. Reino de Israel do norte, 10 famílias. Reino de Israel do sul, 2 famílias. Certo? Houve essa briga, essa divisão.
E aí estava tendo não só brigas e não só divisões, mas o povo precisava de uma presença de Deus que ordenasse tudo. Não havia mais uma presença de Deus como havia em Abraão, como havia em Moisés. Um homem grande para fazer o mar se abrir, igual Moisés, não tinha mais. Então o que aconteceu? Os profetas da época começaram a anunciar que viria o Messias, que viria o Cristo. Vocês conhecem essa história, né? E aí, leitura do livro do profeta Isaías. Naqueles dias, o profeta Isaías falou ao povo, dizendo, né? E aí, anuncia. Eis que vos darei um sinal, uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Né? E muitos outros profetas, anunciando a vinda de um Messias, a vinda de um Cristo. Ué, então o povo já sabia que Jesus ia nascer? Não. Cristo é uma coisa, Jesus é outra. Veja bem, se a gente diz Jesus Cristo, Cristo não é o sobrenome de Jesus. Tá? Cristo é a função. É igual se eu dizer assim, Clóvis, padre. Clóvis, o padre. Né? Padre não é sobrenome de Clóvis. Né? É a função. É igual se eu dizer Rony, ministro. Ou Rony, pedreiro. Né? Pedreiro é o quê? É a função dele. Não é o sobrenome. Cristo não é o sobrenome de Jesus. O sobrenome de Jesus era filho de José. Era Yeshua ben Yosef, Jesus, filho de José. O sobrenome era esse. Não tinha sobrenome. Né? Igual o povo antigo. Ah, você conhece Joaquim? Joaquim de quem? Joaquim de Ana. Né? É assim a referência. Ah, mas Ana é quem? Quem é essa Ana? Ah, filha de São João. Não é assim? Na época de Jesus também. Tá? Era desse jeito. Ah, e Jesus é quem esse Jesus aí? Ah, é o filho de José. Certo? Mas Cristo é o quê? É a função. Era esse Messias. Era o ungido que Deus prometeu para pôr ordem na casa. Porque a casa estava bagunçada, sim ou não? As famílias divididas, sim ou não? Estava certo continuar dividida? Não. Precisava de uma união. E não apenas de uma união entre as famílias, mas vocês se lembram dos 5 defeitos que nós temos, sim ou não? Alguém precisa consertar esse negócio. Não é verdade? O problema maior são esses defeitos que nós temos. São esses 5 defeitos. Então é necessário que alguém com poder possa consertá-los. E aí, eu já vou encerrar lendo com vocês o início do Evangelho de São João. Uma passagem muito famosa, que a gente já conhece, mas eu quero ler com atenção para a gente entender o que São João está fazendo. Vocês se lembram lá do que eu falei no início? Como Deus criou o mundo? Falando. Certo? Deus criou as coisas sem precisar mexer, não foi? Sem precisar pegar uma árvore, cortar a árvore e transformar nesse ambão. O homem faz isso. Deus não precisa. Deus cria do nada. Vamos lá então. O início do Evangelho de São João. Ele diz assim: no princípio, quer dizer, no começo de tudo, era a palavra. Que palavra, seu João? A palavra de Deus que criava as coisas. Faça-se a luz. Essa é a palavra. No início era o verbo. Qual é o verbo? Quem é da área do português aí? É o verbo fazer. Né? Faça-se. A palavra que sai da boca de Deus, que cria as coisas. Então é o poder de Deus, sim ou não? Então no início era só a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. A palavra estava com Deus, então Deus tinha o poder. E a palavra era Deus, então esse poder é também Deus. Um pouco confuso, mas a Trindade realmente é um pouco confusa. A gente precisa crer
para compreender. Certo? Vamos lá. Ela, a palavra, estava no princípio com Deus. Tudo foi feito por meio dela, e sem ela, nada foi feito. Tudo que existe nasceu da boca de Deus. Certo? Faça-se a cadela. E aí nasceu o primeiro cachorro. Né? Se existe cachorro é porque Deus falou. Faça-se o pé de laranja. E assim existe pé de laranja. Conseguem pensar aí num animal que não existe? É difícil, né? A gente conseguir pensar num animal que não existe. Mas se a gente conseguir pensar, vamos lá. Um cavalo que voa. Não existe, né? Só nos contos de fada. Né? Mas por que não existe? Porque Deus não falou. Deus não falou. Por isso não existe cavalo que voa. Certo? Vamos lá. Nela, na palavra, havia vida. E a vida era a luz dos homens. Espera aí, São João. Na palavra havia vida. Isso quer dizer que essa palavra que sai da boca de Deus, ela é uma pessoa. Porque essa palavra tem vida própria. Deus está falando, faça-se. E essa palavra que saiu da boca de Deus tem vida. É isso que São João está falando. Vamos lá. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a dominaram. Houve um homem enviado por Deus chamado João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Não era a luz, mas devia dar testemunho da luz. Aqui ele está falando de São João Batista, não é? João Batista, que estava anunciando o Messias, o último profeta. Os profetas não estavam falando que viria o Cristo, que viria o Messias? Pois é, o último profeta era esse, João. Ela era a luz verdadeira, não João, certo? A palavra. Era a luz verdadeira, que vindo ao mundo, a todos ilumina. Então a gente já está vendo aqui que a palavra que sai da boca de Deus é Deus, tem vida e veio para iluminar os homens. Calma, que eu vou desfazer esse nó da cabeça da gente. Calma lá. Estava no mundo e o mundo foi feito por meio dela. Deixa eu pular alguns versículos. Versículo 14. E a palavra se fez carne e veio morar entre nós. E nós contemplamos a sua glória. A palavra se fez carne. Não se fez papel. Tá? A palavra não se fez papel. Por que a Bíblia é a palavra de Deus? Ela não é a palavra de Deus. Ela fala sobre a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus se fez carne. E quem é essa palavra de Deus, São João? João, o Batista, dá testemunho dele e o proclama. Foi dele que eu disse. O que vem depois de mim está à minha frente porque existia antes de mim. Pronto. São João Batista falava assim de quem? De Jesus. Matou a charada. São João Batista falava que Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus. Foi assim que ele falou? Eis aí o Cordeiro de Deus. Aquele que tira o pecado do mundo, não é assim? Então, João, o evangelista, está dizendo que esse Jesus que São João Batista está anunciando é a palavra. A palavra que disse, faça-se a luz, e a luz se fez. É a palavra que tem vida. É uma pessoa. É a palavra que ilumina os homens. Ah, agora sim. Se Jesus é a palavra de Deus, quando Jesus diz assim, levanta-te e anda, o que acontecia? O paralítico levantava e andava.
Ele não curava, não ficava curado e falava, não, Jesus, eu vou ficar encostadinho aqui um pouco, estou cansado. Ele levantava e andava. Ele obedecia. Porque a palavra de Jesus é a mesma palavra de Deus. Quando Deus disse, faça-se a luz nasceu. Quando Deus disse, faça-se as ervas da terra, as ervas foram obrigadas a brotar. Elas não podiam não nascer, porque era uma ordem, uma palavra de Deus, a palavra que cria. Então, quando Jesus diz, levanta-te e anda, o paralítico ele poderia não ter pernas. As pernas iriam nascer e ele iria levantar, iria andar. Assim como Jesus fez com o cego, com o homem da mão seca, com inúmeros, com a hemorroísa, com inúmeros milagres. Como é que Jesus fazia milagres? Falando. Sim ou não? Falando. Porque ele está mostrando para a gente que ele é o verbo. Ele é a palavra. Ele é o poder de Deus. Ele veio para curar todo mundo? Não. Ele veio para nos iluminar, diz São João. Ela é a luz para iluminar os homens. E o que é iluminar os homens? Isso a gente vai ver na segunda palestra, mas eu já vou dar um sinal para vocês. Quais são os 5 defeitos que nós temos? Nós queremos conforto, sim ou não? Queremos conforto. Não temos por quê? Temos um defeito. O conforto, ele existia. Se nós não temos, nós o perdemos. E se nós o queremos, é porque ainda podemos alcançar. Essa é a segunda parte. Nós ainda podemos alcançar. Queremos o conforto. O que mais que eu falei? Lembra aí? Ansiedade. O ser humano tem ansiedade, os animais não têm ansiedade. O ser humano tem crise existencial, falta de sentido para a vida, depressão. Animais não têm. Mas se nós temos esse defeito, é porque a paz de espírito, o sentido para a vida, era pleno antes. Agora é confuso, não é? Às vezes a gente não pensa nisso, aí tem gente que não tem depressão. Não é? Mas um sentido para a vida a gente tem que ter. Porque, diz os mais velhos, cabeça vazia, oficina do diabo. Então, se a gente não tem depressão, é porque a gente está com a cabeça ocupada. Não é? Quem mais tem depressão hoje são jovens, sim ou não? O que os jovens fazem da vida? Nada, ou quase nada. Não é? É por isso, acontece. Todos nós temos esse defeito. A gente só não presta atenção quando está muito ocupado. Certo? Mas uns são ainda mais graves que outros. Né? Se nós temos esse defeito é porque antes não existia e a gente pode ainda deixar de ter. O que mais que eu falei? Desejo de conforto, ansiedade. O que mais? A morte. O ser humano foge da morte. Os animais estão nem aí. Né? Mas a gente foge, ninguém quer morrer. Porque a experiência da morte é dramática. Se isso acontece é porque o ser humano antes não deveria morrer. Agora morre. Mas se a gente quer fugir da morte, é porque um dia a gente pode deixar de morrer. Não morrer mais. A morte pode deixar de ser um drama para nós. Certo? Porque nós só temos sede porque existe água em algum lugar. Nós só desejamos aquilo que é possível. Nós só desejamos aquilo que é possível. Tá. Ansiedade, conforto, morte, o que mais? Falta 2. Foi a felicidade. A gente quer ser feliz. Né? Ninguém toma chamargo porque gosta.
A gente come coisa gostosa porque a gente quer sentir o sabor, não é? Mas a gente vai sentindo o sabor, se comer todo dia a gente vai enjoar, sim ou não? Pode até adoecer, o que é pior, não é? Então se a gente enjoa, se a gente se cansa daquilo que estava dando felicidade para a gente, é porque essa felicidade não está mais. Significa que nós éramos felizes lá atrás. E significa também que a gente pode ser feliz também no futuro. Sim ou não? Está faltando uma coisa, e eu esqueci qual era. Foi a felicidade, conforto, morte, ansiedade. Jesus, filho de Davi. Esqueci, esse eu não anotei não. Enfim, se eu lembrar na segunda palestra eu falo. Mas, para a gente saber que se nós temos esses defeitos precisam ser consertados, sim ou não? Como pode o ser humano, maior que os animais, ter defeitos que os animais não têm? Não pode, está errado. Aí, a palavra vem ser a nossa luz. Porque esses defeitos nos colocam nas trevas. Defeitos que vieram por conta do pecado. E eu ainda nem falei do pecado propriamente. Falei? Não falei. Mas o pecado também é um problema, certo? Só que o pecado, ele é um problema que a gente faz. É a gente que comete o pecado. Sim ou não? Esses outros defeitos, nós temos independente de pecado ou não. Todo mundo tem esses defeitos. Certo? Então, Jesus Cristo, o Messias, ele vem para nos iluminar. E essa luz é o perdão dos pecados, óbvio, que eu vou falar na segunda palestra, certo? E a cura desses nossos defeitos. Amém? Então, vamos fazer um pequeno intervalo e depois nós voltaremos para a segunda palestra. Ele pode dar as orientações aí, por favor. Obrigado.